Então, olá, boa noite a todos, boa noite, Daniel. Antes de mais, quero agradecer teres aceito o meu humilde convite para estares aqui conosco e para conversares e partilhares muito do que nós já temos vindo a conversar e do qual eu já muito aprendi e beneficiei e agradeço-te por isso, uma parte. Mas hoje vou-te apresentar Daniel Fernandes, que é investigador da consciência humana, fundador do método NTC, autor de várias obras dedicadas à observação da natureza humana. Ao longo de mais de 2 décadas de investigação, tens desenvolvido uma abordagem própria sobre a consciência, o observador, a mente, o ego e os padrões que influenciam a experiência humana. Nesta conversa vamos também explorar algumas das tuas descobertas para refletir sobre novas formas e compreender ou tentar, quem somos nós, tentar compreender quem somos e como habitamos a nossa própria existência. É muito fácil, acho eu, nós olharmos sempre de dentro para fora, mas é pertinente olharmos de fora para dentro e de dentro para dentro, não é? Porque é uma das coisas que talvez mais assustam o ser humano por vezes é virarmos para dentro e dizer, ok, quem sou eu mesmo? Que pensamento é este? O que passa? Eu tenho 3 ou 4 perguntas que te vou propor a desafio, sem rede. Mas antes vou-te passar a palavra para que tu possas apresentar, dizeres onde estás e por aí fora, ok? A palavra é tua, obrigada. Obrigado, querida. Em primeiro lugar, deixa-me só agradecer esta oportunidade, porque realmente é com muito carinho que eu estou aqui hoje. Bem, e acima de tudo, é uma honra estar a participar. Eu conheço o teu percurso, tenho acompanhado o teu percurso e acho que tens feito um trabalho fantástico. Portanto, torna-se uma honra estar aqui a participar hoje neste teu troca comigo, não é? Troca comigo, Troca exatamente. comigo, ok. Eh, Sobre o meu percurso já está muito basicamente dito. Às vezes há curiosidades que as pessoas interessam-lhes saber. Tenho 23 anos de experiência enquanto profissional na área. Pronto, e como Uhum. profissional, como não profissional tenho mais, mas como profissional 23 anos. E durante estes 23 anos, sim, como tu disseste bem, eu sempre me dediquei muito estudar, a entender, a perceber o que é como é que isto funciona. Até porque a minha máxima não é entender as coisas como elas já estão exploradas. É exatamente ir ao contrário daquilo que já foi explorado. Isso, É, exatamente, o que é que ainda não foi dito, não é? exatamente. Ou o que é que ainda não foi percepcionado, porque eu acho que não é o que é que não foi dito, eu acho que já praticamente ou muita coisa foi dita. Uhum. E há muita coisa, e hoje ao falarmos do observador, eu vou falar do observador, sim, e explicar um pouco o que é isso, mas não é nada transcendental. Já outras filosofias chegaram lá por outros conceitos, por outras palavras, outras definições. Eu lembro perfeitamente bem, o budismo fala sobre a vigilância. Eh, a física quântica fala do observador. Portanto, isto não é novo. Acho que a única coisa que pode ser nova aqui é efetivamente a perspectiva, o entendimento, a forma como nós vamos desconstruir o Sim. que aqui vai ser dito. E eu vou Até começar porque, por uma das coisas. Diz, desculpa diz. interromper, o que eu tenho reparado também ao longo do. Eu também tenho o meu percurso de busca, como sabes. O que eu tenho reparado, e isto para concordar contigo e reforçar, é que já muito foi visto, e como tu dizes, é tentar perceber o que é que foi visto ou percebido ou percepcionado, que é ainda mais profundo.
Mas em muitos casos o que nós reparamos é que o que muda é meramente a terminologia, não é? Vai E, mudando de um lado para o outro. E acabamos, ou quem procura perceber, acabamos por ir entendendo as mesmas coisas, só com nomes diferentes. E depois há toda uma confusão disto e aquilo. O que tu estás a fazer e o que me está a intrigar é precisamente tentar ver o que é que não foi percepcionado. Percebido exatamente. é uma coisa, percepcionado vai muito mais fundo. E ainda mais do que isso, para além do percepcionado, entender essa nova percepção e Exatamente. compreendê-la, ok? Por exemplo, tu tocaste aqui num ponto há bocadinho que eu acho fabuloso, que é um ponto que é muito comum as pessoas falarem sobre ele e dizerem, olha para o teu interior, percebe o teu interior. Eu recebo muitas pessoas que dizem-me assim, epá, ó Daniel, ajude-me lá, o que é isso do interior? Porque eu acho que realmente às vezes nós pedimos coisas às pessoas, mas às vezes torna-se um bocadinho impossível pedir coisas às pessoas que elas não compreendem, que não entendem, mesmo pessoas que estão dentro da área, porque eu não digo isto no sentido de difamar ninguém, atenção, cuidado. Sim. Mas digo com carinho, eu conheço muitas pessoas dentro da área que falavam sobre, vamos olhar para o interior e vamos ouvir o interior e vamos escutar o interior. E às vezes eu, confesso que algumas vezes por maldade, perguntava às pessoas, "Então, mas o que é isso do interior?" É uma coisa que fica bem dizer, mas é uma coisa que realmente as pessoas não sabem o que isso é. Há uma consciência de que existe um interior, mas não é da consciência comum das pessoas. É óbvio que há pessoas que sabem o que é que isto é, e é óbvio que há pessoas que sabem definir e tirar eh, um conceito, né? Definir um Uhum. conceito sobre o que é o interior. Mas vamos lá olha, outra das coisas que eu adoro fazer, desmistificar. Vamos desmistificar isso. O interior é nada mais, nada menos que aquilo que nós sentimos. Não, não vamos inventar mais. Não, não pensem que é algo extra- altamente extrapolado, vem de uma outra dimensão, completamente Que é um intuitiva. poço profundo, escuro, e que É para o que chegarmos nós lá. sentimos. É Exato. o que nós sentimos, é o que nós estamos a sentir, é o que nós estamos a percepcionar, é o que nós estamos a intuir, é o que nós estamos a pensar, que sensações é que se estão a pensar neste momento. Isso é o nosso interior. E a Olha, pergunta, vou-te dizer, eu tenho a certeza que tenho pessoas que vão ouvir isto e que vão dizer, nunca ouvi o interior explicado tão bem, que é precisamente isso, o que estamos a sentir, o que sentimos. Ah, agora, quando se diz ouvir o interior, é algo tão singelo e tão simples quanto, ok, eu estar atento às sensações que se estão a passar. E isto pode ser praticado em qualquer sítio. Eu posso praticar isto quando estou a conduzir, perceber os vários momentos de uma condução. Trazem-nos muitas sensações. Sensações de perigo, sensações de medo. O outro aproxima-se demais, tem que travar, tem que acelerar. Ahm, e há sim, até uma certa contemplação que está sempre ali patente, né? Sempre exatamente. no background há sempre uma contemplação que existe. Porque Sem é uma dúvida. coisa que estamos a fazer mecanicamente, não é? E ao Exatamente. fazermos mecânico, temos as nossas sensações, ahm, todas alerta, mas os nossos sentidos alerta, mas ao mesmo tempo temos o nosso interior, o nosso inconsciente, ou o que tu quiseres agora nomear, está sempre lá de uma forma contemplativa. E eu tenho Oh, aqui uma pergunta que quero te provocar eu hoje. então. Já que estamos a falar em sentimento e em pensamento e interior e exterior e por aí fora, eu gostava de picar-te aqui um bocadinho. Hoje é a minha vez e eu estou muito contente porque hoje é a minha vez e perguntar-te o que é que em ti existe antes de existir qualquer pensamento. Se tu tiveres que pensar agora como terapeuta, o que é que existe em ti antes de existir o pensamento?
Tu aí estás a tocar numa área de uma investigação minha que quando estiver pronta terei que defender essa tese. E explico-te porquê. Uhum. Basicamente, quase todas as teorias que eu conheço, pelo menos as publicadas, iniciam o conceito, ou iniciam o conceito da existência nascido na consciência. A consciência é o terceiro movimento da existência. Terceiro, aliás, ele é o quarto movimento da existência, peço perdão. O primeiro é o silêncio. Aquilo que o budismo fala do famoso vazio, Sim. ok? Mas porquê que eu não gosto de utilizar a palavra vazio? Porque vazio automaticamente remete para a não existência. E às Sim, e vezes tem uma cria, conotação um bocadinho é, negativa, né? O e sozinho, vazio. isto cria uma Uhum. certa confusão na cabecita das pessoas, no sentido de que, então, mas vazio e o vazio porquê? Porque do silêncio nasce o todo. E ao nascer o todo, e quem é que vai sustentar o todo? Quem sustenta o todo é o silêncio, é a única coisa que atravessa tudo o que se possa imaginar ser conhecido, concebido, criado, eh, ou que tenha Percepcionado. percepcionado, que contenha uma existência. Tudo. Porque, se tu reparares, e tu tocaste aqui e eu poderia dar milhares de exemplos, está bem? Mas se tu reparares, repara nisto. Antes do pensamento surgir, o que é que antecede? O silêncio. O silêncio. Exatamente, e eu queria mesmo chegar aí, mostrar a quem está connosco que quando tu nos falas, tu falas sempre a partir da origem e não a partir de um conceito pré-concebido. Exato. E digo-te, foi mesmo isso que eu queria, que era perceber que tu vais à origem das coisas e tentas chegar lá. E este silêncio, quando tu dizes que este silêncio, do silêncio nasce um todo. É exatamente isso que eu acho que em ti nasce antes de um pensamento, que é aquele silêncio. Mas não é o silêncio vazio, não é o Não. silêncio sem pensamento, lá está. É um pouco controverso, não é? É um silêncio de quem observa, de quem vê, de quem Exatamente. analisa, de quem pensa. E porquê? Porque o silêncio antecede isso tudo. Portanto, ele é o principal fator, ele é a principal matéria para que tudo aconteça. E agora, repara noutra coisa. Se nós verdadeiramente estivermos conscientes, tudo o que tu fazes tem sempre um silêncio. Desenvolve, por favor. Tudo, tudo. Por exemplo, tu podes estar a falar muito rápido e tu podes achar que o som não tem Uhum. intervalos de silêncio. Mas se tu puseres o meu discurso, e eu estou a falar continuamente, mas se tu puseres o meu discurso agora só me veio a palavra em slowdown, em câmara lenta ou Ao relantinho, vá. Câmara lenta, relantinho, sim. né? Tu vais perceber que tu tens momentos Sim. usa de silêncio. Pausas, paragens. Tudo na tua vida, tu tens paragens, tens momentos, tu não fazes, tu não te levantas no imediato. Tu tens ali um milésimo de segundo que seja, né? Ou um nanosegundo que seja, há ali o silêncio. Ou seja, o silêncio alimenta tudo o que tu fazes, Sustenta, não é? sustenta. Chegar a este silêncio é a tal famosa tentativa que os grandes meditadores querem. Eles querem lá chegar. Contudo, jamais em tempo algum tu poderás chegar ao silêncio. Porque o chegar ao silêncio teria que conceber a morte do todo. Mas será Chegar que ao silêncio e a consciência. O silêncio antecede a consciência. Portanto, ter consciência do silêncio nunca poderá. Tu podes ter uma consciência do que é a sensação que o silêncio sim, te traz. Nunca poderás ter uma chegar consciência do verdadeiro silêncio. pelo menos na forma em que Porque ele estamos? está na forma em que estamos. Porque ele está antes.
da consciência. Há uma espécie de hierarquia, há uma espécie de, de, de surgimento. Tu tens o silêncio, Cronologia, não é um tens o aparecimento. todo. E o todo, enquanto todo, não se consegue experienciar a si próprio, porque senão deixaria de ser o todo. Então, o que é que o todo fez inteligentemente para continuar a sua experiência? Cria um espelho de si próprio individualizado. E as pessoas pensam, dizem, calma, o que é isso? Eu digo, o mar tem uma onda. A onda não é o mar, contudo, ela é a ligação com o mar, é um espelho do mar. Sim. Então, quando o todo cria este espelho individualizado, entra a tal famosa observação do observador. Poderá, por outras Só palavras, depois, e diz. só depois, então, é que vem a consciência. Uhum. Ok? Agora, eu percebo, isto pode ser complexo, pode ser até discutível, tudo bem, não estou a pôr em causa o que quer que seja. O que eu sei é que as minhas investigações levaram-me aqui, levaram-me a este entendimento. E isto vem responder, e eu hoje não vou entrar por aí, talvez outro dia Claro qualquer, que sim, isto vai desafio responder aceito. a uma série de teorias, nomeadamente a teoria da singularidade, vai responder aonde há espaços não respondidos, espaços não preenchidos por outras teorias, e que são teorias válidas, e eu não estou a dizer que por o facto da minha teoria preencher o espaço que as outras deixaram, que ela é mais válida ou menos válida. Aliás, às vezes É até uma todas se teoria, consolidam umas às outras, não é? uma teoria como outra qualquer. A única diferença, mais uma vez, eu aponto para esta diferença, é que 99% parte da consciência como o conceito principal da existência, e eu digo não. Consciência é um produto da observação. Muito bem. Ainda bem que se me permites, vou-te parar aí, porque queria voltar só uns passinhos atrás, quando estávamos ainda a falar, a consciência é um produto da observação ou do observador. É, mas já lá vamos. Espera aí, não pegues ainda. Eu aponto aqui. O que eu queria voltar atrás é, visto que nós não podemos experienciar ou vivenciar o silêncio, o verdadeiro silêncio, esse que antecede todo o pensamento, que antecede o todo, portanto, será o silêncio quase como uma pausa para a alma? Porque nós fazemos estas pausas mesmo a falar, como tu disseste, né? O silêncio na conversa faz uma pausa para o pensamento, mas também é uma pausa para a alma. Quantas vezes nós temos que fazer uma pausa, um afastamento, um recolhimento para termos esta respiração? E eu costumo dizer, que eu preciso de respirar, e quando preciso de respirar é porque eu sinto. Tenho que fazer essa pausa. Exatamente, olha, é engraçado que isto acontece muitas vezes contigo. À medida que vou falando, eu vou percebendo coisas que temos conversado, que é o silêncio faz-me chegar, ao pensamento que eu preciso de perceber e apreender. Nem vou dizer compreender, apreender. E o que eu te pergunto aqui é: se eu te disser a frase o silêncio é uma pausa para a alma, eu pergunto-te qual a diferença entre a alma e o espírito aqui, antes de voltarmos a entrarmos na consciência, porque há muita gente e converso com muita gente e há pessoas que ainda confundem a alma e o E o espírito. espírito, Para sim. ti, Daniel, com a tua experiência, o que é que diferencia estes dois vocábulos? O que é que os diferencia? Então deixa-me só dizer isto. Uhum, O facto de eu não conseguir experienciar o silêncio, sim, isto é paradoxal. Ele esteve sempre presente em mim ou em qualquer ponto da existência. certo. Ele é transversal ao universo ou até mesmo ao que é que existe fora do universo. Será o silêncio o infinito? As pessoas gostam muito destes conceitos de infinitos e Uhum,
e de Eu só estou a imaginações, tentar pensar também em quem nos vai ouvir. e de imaginações arquetípicas do prolongamento do tudo e do nada. O Eh, silêncio é isso, não é? Claro, mas eu acho que hoje não iria tanto por aí, se é o prolongamento ou não. Uhum. Eu iria mais por existe algo fora deste universo, tem que existir, porque se me dizem que o universo tem uma forma, tem um formato, nasce do Big Bang e tem que coisa, portanto, alguma coisa tem que estar por fora do universo. Pronto. Exatamente. Isso poderemos outro dia qualquer também voltar a explorar isto. Eh, Portanto, eu só queria clarificar isto, que é, apesar de eu poder ter uma percepção ou uma consciência do que é o silêncio, há uma diferença entre o silêncio original com aquilo que eu suponho ser o silêncio. Ok? Porque as pessoas pensam, o silêncio é estar tudo quietinho, não se passa nada, coisa. Mas o silêncio é um bocadinho muito mais que O isso. meu não é. Não, eu estou a dizer a definição normal de Sim, silêncio. sim. Esta. E há determinados exercícios que são possíveis ser realizados que te transportam, ok, para essa percepção. Não te transportam para lá, mas transportam Uhum. para essa percepção. Está bem? E o silêncio, na sua pura percepção, a sensação da existência está lá. Portanto, isto importa ser clarificado. Agora vou responder à tua pergunta de uma forma direta. Sim. O espírito é a centelha, se quiserem chamar, se as pessoas que quisermos ir para um conceito mais espiritual, é a nossa centelha de Deus. No fundo, se quiserem olhar para o todo como Deus, o observador como a centelha, então o observador torna-se o espírito e o todo torna-se Deus. E a alma é pura e simplesmente o casulo do espírito. Ok? Eu sei que muitas pessoas dizem a alma e o espírito são a mesma coisa. Para mim, não são. Sim. E para as investigações que eu faço, está claríssimo que a alma, aliás, a alma até aparece num patamar, isto pode chocar muita gente, mas aparece na tal construção, não é bem uma construção hierárquica, é uma construção de Por camadas. por camadas, como é que a existência vai descendo até chegar à matéria. E posso dizer que a alma, por exemplo, vem depois da mente. E isto é chocante. Ai, como assim? Mas a mim faz-me sentido isso. Como assim? Em primeiro lugar, vamos só dizer aqui o que é a alma. A alma é um casulo do espírito que permite o quê? Permite a absorção e a retenção de todas as experiências por ti concedidas. Tudo aquilo que tu passaste, em corpo, sem corpo, em corpo energético, sem corpo energético, em formato de. As pessoas têm muita necessidade, quando estão na matéria, de falar no formato de luz, porque há falta de matéria e, no mínimo, tem que existir a luz. Tem que haver alguma coisa. Porque acham que para lá da luz nada mais pode existir. Pode existir muita coisa. Ah, mas seja no que formato que tu quiseres, a alma tem um papel importantíssimo naquilo que é o princípio da tua existência. Porquê? Porque qual é a única coisa verdadeiramente válida em tudo o que tu fazes nesta ou em qualquer outra vida que tu tenhas vivenciado ou que venhas a vivenciar? Experiência. Experienciares. É tudo quanto importa. É diferente de ter experiência e experienciar. Dá-me a impressão que o Não. experienciar vai-me remeter a um significado de um ato contínuo, né? Será Progressivo, em experienciar. evolução, para depois voltares à involução e por aí fora. Aliás, há uma coisa giríssima que no método que eu desenvolvi, em que há uma altura em que eu digo assim às pessoas:
Tu vens daqui, estás aqui e queres chegar ali. E quando tu começas a falar sobre este processo à pessoa, a pessoa fala: Ah, isto é aquilo que eu sinto que vem de vidas passadas, aquilo é que eu sou, e isto é realmente aquilo que eu sinto que tenho que lá chegar para evoluir. Uhum. Ok? Portanto, quando tu chegas aqui, há uma coisa que eu faço sempre muito que é: qual é o propósito disto? Esta tem sido sempre o meu azimuth. Sempre. Aliás, é muito importante fazermos até essa pergunta várias vezes. Qual é o propósito que eu Qual é tenho em o estar a propósito? fazer Para isto? que é que isto serve? Ajuda muito ao ponto de Serve. situação. Exato. Para que é que isto serve? Então, a conclusão que tu chegas é experienciar é a única coisa que tanto o todo como o observador verdadeiramente validam. Para aí, pausa. Pausa. Faz parte das nossas conversas. Pausa. O que eu compreendo, temos o todo, não é? E o todo precisa, o todo não pode olhar para ele próprio, porque senão deixa de ser ele todo, então decido, digamos, vou fazer isto aqui um bocado mais gráfico. Tira um naco de si, põe por fora, e esse por Exato, fora, não, não faças assim, Ruth, espera, porque estou a perguntar, é uma. tirar um naco de si representa separação. Ok, então perdemos a união. Tu, Ok, então estende. exatamente, tu Estende enquanto e põe observador, assim um espelho virado para ele, certo? Faz exatamente, uma extensão de si e de repente vira, estende e vira o espelho para ele. Portanto, estando ele ainda uno, e vão-me corrigir, vão-me autocorrigir, estando ele ainda uno, consegue fazer, consegue consegue no fundo facilitar com que ele se veja a ele próprio. absorver através da experiência individualizada, né? Exatamente. É o tal conceito do eu, né? Sim. A gente diz, ai, eu sou superior e tal. E é incrível Glória, porque há tanta gente a acreditar que nós somos todo, somos todos, todos fazemos parte de um todo, e não se lembram precisamente imagem figurativa que nós tivemos agora, que é apenas uma extensão sem separação do todo, a olhar para ele próprio. E aí começam os egos todos. Eu acho que, olha, agora tive a visão de uma árvore cheia de macaquinhos a tentarem agarrar-se ali. E aí começam os egos todos, e é quando o próprio observador será, estou a deitar temas para a mesa, estou a deitar pensamentos para a mesa, que é aí que que o próprio observador, ele próprio se corta do todo, porque começa-se a sentir individual. ele nunca se corta do todo, cuidado. Ou ele pensa que está, ok, eu estou, Também não, eu sou. ele também não pensa que está separado do todo. Uhum. Então o que é que Aí, acontece a estas pessoas que há dizem uma muito teoria, eu? aí, pá, pronto, há algo, que lá está, que nós temos que olhar com outros olhos, olhar com uma percepção completamente diferente. Ok, A primeira coisa para nós entendermos, silêncio todo, observador, consciência, consciência. São as quatro fases que tu deste. energia, energia. Energia. O Uhum. que é que faz aqui a energia? Ela comporta a informação, logo é ela que produz padrões. Ok? Logo abaixo da energia, a mente. Ao contrário daquilo que as pessoas possam imaginar ou pensar, ou até mesmo dizer, eu acho que há um síndrome de repetição por assimilação. E eu ouço, efetivamente, e tenho ouvido, e isto traz sempre grandes debates para cima da mesa, e eu não tenho medo deles, e grandes discussões para cima da mesa, e eu, como costumo dizer, eu não sou espiritual, portanto eu posso discutir, e ter discussões acesas. Porque as pessoas falam muito da mente, e agora perdoem-me, mas eu também tenho que ser honesto comigo próprio, sem fazerem a menor ideia de qual é que é o papel da mente. Atribuem culpas, fatores e conceitos à mente, sem entenderem.
minimamente O que é a mente? a importância do papel da mente, sem entenderem que a mente é quem constrói a realidade, sem ela não há realidade. Certo. Portanto, esta coisa de estarmos sempre a culpar a mente por falta de um entendimento concreto do seu funcionamento É uma injustiça. também é uma injustiça e acho que está na hora de parar com isso. Da mesma maneira que está na hora de parar de bater no ego. Porque eu sei que a nossa definição de ego é sempre aquela pessoa narcisista, individualista, Egoica, egocêntrica, egóica, certo. egocêntrica e tal, tal, tal. Então, primeira coisa, vamos lá entender aqui um bocadinho o papel da mente. E já agora, falo da estrutura Já toda. agora vamos pela escadinha abaixo. Sim, energia. A seguir à mente, tu tens o movimento. Tu disseste silêncio, o todo, o observador, a consciência, a É, energia, é a mente. exatamente o movimento, é a tal vibração que as pessoas tanto falam. Ai, o universo é vibração. Tudo no universo vibra, sim, é um Sim. movimento, tem que existir, Tudo tem vibração. É diferente tem de que tudo. existir. Dizer que tudo tem vibração é diferente de dizer que tudo vibra. Exatamente. Mas, E acho que às vezes isso confunde-se. mas Ok, sim, mas continua. tudo vibra a uma, agora está-me a falhar a palavra, peço desculpa, mas a um nível molecular estrutural, tudo vibra. Sim, sim, É a sim, mais sim. pura das verdades, sem dúvida. Tu tem um movimento e tudo vibra. Certo. A seguir vem a alma. Vê lá tu onde é que a alma vem. Vem aqui atrás. Né? A alma que toda a gente dá tanta importância celestial e tão coisa. Eu não estou a querer retirar importância às coisas, mas se queremos efetivamente ir a algum lugar, temos que começar a compreender as coisas como elas são. Depois da alma, vem o ego, vem o interior. Agora, eu vou trocar a palavra, eu vou dizer, depois da alma, vem o protetor. Ok, já muda tudo. E vem o protetor de quem? Vem o protetor da construção da nova individualidade que está pronta a encarnar. E que é uma matriz em si só, baseada numa série de padrões que vai desenvolver a sua personalidade e os seus conceitos psicológicos. E o que é Isso, que esse, o seu esse, protetor vai fazer? Vai proteger. e esse protetor vem com uma carga kármica, vem com uma missão, Não existe tal coisa como carga kármica. missão. Existem experiências. Ok. Existem Como é que tu experiências. explicas o karma, o vulgar, o termo vulgar karma? Karma foi uma definição muito simpática, Uhum. criada pelo hinduísmo, para explicar quando tu te prendes a uma sensação, quando tu continuas a produzir memórias de uma experiência, tu não te libertas disto. Vais prolongando a sensação e até o momento. Tiveste uma experiência desagradável, né? Uma experiência qualquer, não interessa, desagradável, Uhum. né? Seja ela qual for. Qual é o problema? Não é a experiência em si. A experiência em si é aquilo que eu supostamente vou levar comigo como o Conhecimento ou experiência. o mais rico que eu tenho. Agora, qual é o grande problema? É quando eu continuo a produzir, agarro-me àquela experiência e continuo a criar sensações, Que me sentimentos, remetem ali. emoções à volta disto. E não me liberto disto. E é isto, simpaticamente e inteligentemente, o Uhum. hinduísmo chamou-lhe o karma. Não é castigos como o ocidental adora um bom castigo. Eu acho que isso vem muito do cristianismo, né? O cristianismo Ora, trabalha nem, muito a culpa.
O ocidental adora, adora Culpa uma e a coisa dessas. confissão e o pecado e o purgatório e é pecado, isso é tudo muito trabalhado. Eu acho que o karma é também uma grande desculpa, e aqui com todo o respeito por todas os credos, o karma às vezes até serve de desculpa para muitos disparates que são feitos. Ah, é meu karma, estava no meu karma fazer isto. Exatamente, E eu exatamente. acho que é preciso as pessoas, lá está, compreenderem, percepcionarem o que cada coisa é. Porque, ó, Ruth, eu vou-te dizer assim: se as pessoas quiserem verdadeiramente mergulhar no conceito kármico que tanta gente defende, eu vou dizer assim: vocês estão tramados. Porque então vocês vão ter que olhar para todas as sensações que estão a passar a cada nanosegundo da vossa vida e cada sensação menos simpática é um karma que se está a passar. E agora É. expliquem-me isso. E as pessoas depois ficam a olhar para mim. Porque lá está, às vezes usamos as palavras, os conceitos e as Lá definições está, a importância sem pensar naquilo que estamos a dizer e sem criar profundidade naquilo que estamos a dizer. e sem pensarmos sobre aquilo em que E é acreditamos. Os engraçado dogmas por que aí eles só fora vêm falam. daí. E é engraçado que as pessoas só falam. Estás a criar um karma quando de alguma maneira acham que alguém está a manipular ou não está a fazer aquilo que ela quer ou que está a ser má pessoa ou que está a ser isto ou aquilo. Segundo os conceitos da outra pessoa, não é? Exatamente. Mas eu também, olha, eu também criei um karma ao ter caído de bicicleta e me ter magoado e aquilo doeu-me para caraças. Olha, eu foi quando parti o braço. Tenho um karma do braço. Já me Aquela disseram que experiência tenho partido o braço porque assim, assim, Porque assim. aquela experiência foi traumática e agora eu digo assim, ok, muito bem, o que é que me disseram enquanto miúdo? Esquece isso, que isso depois com o tempo passa. Sim, o tempo passou, mas o registro daquilo que aconteceu ficou lá. Sim. Quando é que eu vou resolver dentro de mim, dentro do meu protetor que foi magoado? Quando é que eu lhe vou dizer está tudo bem, está tudo seguro e não precisas de sentir este medo? Nem esta insegurança, nem tens que passar por este processo para reavivares outra vez a memória de teres de te libertar destas sensações. E isso Porque acontece é tudo que o na karma mente. fala. Isso acontece tudo na mente. Ora, aí é que está. A mente não está a fazer nada. A mente está a produzir informação que vai recebendo. A mente só produz informação que recebe. A mente não faz mais do que isso. Produz informação ou produz realidades? Ela constrói a realidade mediante a informação que recebe. Por isso é que quando tu estás a dormir e Uhum. ela está mais solta, ela recebe uma determinada informação e ela vai colocar figuras e pessoas diferentes e cenários diferentes, mas que vão ao encontro daquilo que tu estás a sentir. Uhum. Seria outro episódio falarmos nos sonhos. Vamos Ah, ter que marcar outras conversas. Ah, Daniel, e porque a já agora conversa é como as cerejas, deixa-me sim, só diz-me. completar, Íamos porque continuar ficámos só aqui, então, a alma protetor. do ego, e só agora então é que vem a matéria. A materialização, o conceito mais físico da experiência. E por fim, ainda tens aquilo a que se chama na morte, ou nem é na morte, é nos processos vivenciados, portanto, nas experiências vivenciadas, que acabam por vivenciou, portanto, já pertence à morte, se Uhum. vivenciou, se experienciou, já passou à morte, Certo? existe aquilo a que se chama o retorno. O retorno ao observador, que por sua vez entrega ao todo. Tanto quase como um movimento elástico, foi Portanto, e voltou. tens um movimento contínuo em que te promove a tal experiência da existência com a objetividade da experiência, da vivência da experiência em si, de forma a que ela retorne ao observador, que por sua vez entrega ao todo. E o E todo, aí devolve o experienciando, conhecimento que trouxe na vai consciência. desenvolvendo e vai se experienciando, né? E vai cada vez mais construindo uma maior percepção do todo em si, ok? Através deste ciclo que vai acontecendo. Agora, começar a entender cada fase deste ciclo numa maior profundidade e com uma perspectiva diferente é atualmente fundamental
totalmente essencial para a evolução do ser humano. Se ele quiser verdadeiramente evoluir, porque já chega, por favor, de definições de acreditar. Eu ouço muitas pessoas a dizer, eu aceito, eu acredito. Não há nada para acreditar. Nós somos filhos do todo, nós somos caminhantes das estrelas, iniciados, não é iniciados nos mistérios. Há muito esta mania de dizer somos iniciados. Eu iniciei-me dos mistérios do universo. O universo não tem mistérios nenhuns. Agora, eu sou um iniciado da observação. Porque se eu verdadeiramente observar, se eu verdadeiramente estiver atento, eu consigo, a partir da observação, criar o primeiro princípio da consciência. A primeira consciência que existe é o observador a ter consciência de si próprio. E depois É o então, sim, primeiro ponto sim, sim, do sim, sim. nascimento. E aí é iniciado. E aí tudo se inicia. Porque sem essa percepção, ok, o todo também continua, está ali, tipo, ok, o que é que se passa? Não. Nem tem consciência que está, não é? Não, não há E, percepção, não há isso, consciência, não há nada. isso é uma analogia incrível, porque se fores ver hoje em dia, há muita gente que vive desta forma mecânica e nem tem consciência que está a viver ou a desviver enquanto Eu vive. acho que, Ruth, mas eu acho que o mais grave, muitas das vezes, quer dizer, não é grave no sentido de ser um sacrilégio, atenção, não, Uhum. não é isso. Mas eu É acho mais que preocupante, vá. é mais preocupante, sim, boa, obrigado. Ver as pessoas fantásticas, com potenciais avassaladores, esplêndidos, e presos num discurso, numa comunicação em que tu entendes que, ok, não conseguiu ir para lá daquilo, daquilo que já foi dito, daquilo que parece que, e eu não quero ofender ninguém, mas parece que há aqui uma repetição, tipo papagaios. Esse padrão. Se tu pudesses alterar esse padrão, e porque estamos a chegar, já ultrapassamos, mas eu acho que ninguém se importa. Se pudesses alterar este padrão de forma coletiva, porque estás a falar num padrão, não é? Ensinar as pessoas a Qual observar, seria? Qual seria? é ensinar as pessoas a observar, é ensinar, em primeiro lugar, é ensinar a importância de cada peça da existência e quais as suas funções. O ego é o teu maior anjo da guarda. Nem Deus te protege como Ele te protege. E é das coisas mais mal compreendidas que há. Isto é preocupante, porque eu Mal compreendidas e muito mal condenada. compreendido, porque eu Muito posso, condenada. Ruth, e agora desculpem o meu narcisismo, Olha, eu eu posso te devolver a tua paz em segundos, pondo-te em contacto com o teu ego. e em paz com ele também, não? Não é uma questão de em paz com ele. Lá está, o não entendimento. O grande ponto de preocupação aqui é o não entendimento. O não entendimento Do ego. do que é que ele serve, para que é que serve, o que é que ele faz, o que é que não faz, leva-nos a dialogar e a deambular sobre conceitos que. Porque se tu. Deixa-me abrir aqui um parênteses. Se tu falares com. Uhum, claro. Se tu falares com um psicólogo, o psicólogo vai dizer assim: sim, claro, o ego é um protetor. Tipo, mas vai-te fazer aquele ar tipo, sim, claro. Porque são Uhum. pessoas que, ok, mergulharam, entenderam, perceberam qual é o verdadeiro funcionamento e a verdadeira função do ego. Mas criou-se este conceito mais popular de que o ego era uma coisa má. E eu digo-vos assim: vocês afastaram-se. Olha, toda a gente que anda sempre aí, ai, Arcanjo Miguel, protejam-me, por favor. Vocês afastaram-se do vosso Arcanjo Miguel. Do anjo da guarda deles. Qual é a função do ego? Qual é a função deste conceito? Proteger a tua identidade E alertar, não é? e Atenção, atenção. alertar.
Quando tu sentes um medo, quando tu sentes algo, ele está-te a alertar. Cuidado, porque não, isto é algo que tu não estás confortável a lidar com. E sabes a coisa mais incrível? Quando tu dizes assim, ok, boa, sim senhor, então calma, eu estou consciente, ok, eu estou consciente a alertar disto. Eu estou consciente. Imediatamente a sensação vai-se embora, porque ele diz assim, então se tu estás consciente, Tá, o meu eu trabalho posso está sair, feito. está tudo bem, eu posso sair de cenário. Só que há muitas vezes, agora vamos continuar a conversa por este lado, muitas Aliás, vezes ouve-se esta este, voz e não se é, age sobre ela, não é? este tema é tocado no livro que eu escrevi, que eu lancei E eu em queria falar olha, antes de acabarmos, queria falar nos teus dois livros, os que eu conheço, mas queria que fosses tu a resumir um e outro. certo, E quero te desafiar para uma outra conversa, porque isto ficou de longe e aquém de tudo o que eu queria partilhar. E queria que tu me resumisses o teu método NTC, que foi o método que tu. ahm, que eu criei. sim, mas eu queria uma palavra melhor. Criaste, implementaste e tens ajudado, tens feito muito com esse método também. Ia-te Sim. pedir um caso de sucesso, mas seria evitável, porque eu saiba, são todos de sucesso, Tu, segundo o que tu, eu tu já és um percebi. caso, tu és um caso de sucesso. Eu sou, uau! Obrigada. Eu faço os trabalhos de casa, eu tento. Mas. Os teus dois livros, o método NTC, só Então, para então peraí, arrematarmos aqui a conversa. o, só aqui um bocadinho. Ao nível do ego, eu explico isso no meu livro Uhum, que se chama o Retorno, a Engenharia do Retorno. sim. E ele pode ser encontrado online, Uhum, pode ser comprado online. E ele fala exatamente sobre esta questão de como é que o quão maltratas o ego e qual é a verdadeira função e finalidade do ego enquanto teu protetor, enquanto anjo da guarda. Ok? certo. Porque o teu primeiro livro fala mais tem bastante numerologia, muitas outras coisas que têm a ver mais com o Não é, NTC, não, né? pronto, Vamos ter que falar sobre os teus dois livros, mas separadamente. deixa-me só corrigir aí uma coisa. Sim, Eu sou um fã e sou um adepto da numerologia. Mas o meu livro do Meta MTC não tem a ver com numerologia. Numerologia, eu estudo, estou a falar deste. nem esse foi baseado no Este, método. este, eu tinha aqui o outro, mas caiu-me. Esse é baseado, sim, esse é baseado no método MTC. Portanto, ambos os livros são baseados no método MTC. Qual é a grande diferença? E eu não quero, até porque eu volto a deixar isto em público, eu digo isto N de vezes, as pessoas já devem estar saturadas de ouvir isto. Eu sou um fã da numerologia a ponto de ter ensinado numerologia ao meu pai e ele fez numerologia até morrer. Quando eu ia visitar ao hospital, toda a gente dizia assim: Ah, é o filho do senhor Fernando. E eu estava assim a olhar, tipo, ok, o que é que passa aqui? Então, quando eu chegava lá, ele estava todo contente, lá com as coisas dele, com as numerologias dele, fazia numerologia a toda a gente. Portanto, com isto, claro, Sim. Não, né? eu digo isso porque é um livro ao qual eu recorro várias vezes. E tu Com isto, sabes que com, sim, e com por isto, aí. com isto esclarecido, né? Aham, Com declaração de interesses feita, ok. pronto, uma declaração de interesses feita, Uhum. o que eu fiz foi algo diferente. Eu usei números para criar uma linguagem. Portanto, eu uso estruturas matemáticas e, através dessas estruturas matemáticas, eu desenvolvi uma linguagem. Da mesma maneira que se desenvolveu o alfabeto e construíram-se palavras, e de palavras construíram-se frases, e de frases significados, eu peguei nos números e em conceitos e equações matemáticas e criei uma linguagem. Ou seja, nem foi bem o criar, eu descobri uma linguagem, Descodificaste, será? codifiquei. Eu acho que foi descodificar, pelo que eu tenho lido. Pronto. E isto é só um desafiozinho, não é? Sim. Nesse livro, Tarot, o Códex do Que é este? fala do quê? Que é esse? Fala do quê?
fala do facto. Eu quis prestar uma certa homenagem ao tarot, porque o tarot é das coisas mais uma vez, mais mal entendidas, ok, que eu já conheci. Eu tive o privilégio, e eu não quero dizer isto num tom de, ai, andou aqui em outras esferas. Eu tive o privilégio de ter como pessoas próximas e amigas, pessoas que estudaram o tarot num conceito elitista, não é num conceito de futurologia, Sim. nem num conceito de. Eu não tenho nada contra a futurologia, por De amor de Deus, previsão e por aí fora, claro. está tudo Até porque bem, o tarot tem inúmeras utilidades. Pode ser não usado está de tudo bem, variadíssimas exatamente, formas. certo. Mas eu tive o privilégio de conviver com pessoas que exprimiam a filosofia dos arquétipos. Certo. E sim, tínhamos grandes debates, grandes discussões, eh, grandes tentativas de entendimento. Até que um dia eu olhei para o tarot e disse: e se eu aplicasse a minha metodologia ao tarot, o que é que isto ia dar? E pagando espanto meu, veio responder a perguntas Uhum. que estavam por responder há anos em termos do entendimento filosófico do tarot. Exatamente. Aliás, e não só, e foi também para a praticidade, porque neste livro, por exemplo, encontras o caminho da vida, o desafio oculto, a força oculta. Este livro eu ainda não peguei no outro, portanto não posso falar muito Deixa- elaboradamente Deixa-me sobre ele. dizer-te assim, Este livro é um manancial de mim própria. deixa-me dizer-te assim, no princípio dos tempos do tarot não existia. Existiam arquétipos, Certo. existiam conceitos. De um iniciado no tempo em que era compreendido qual o arquétipo atribuído àquele iniciado, em que ele tinha que atingir a iluminação através de Através de. percorrendo aquele caminho Exatamente. e Através de. ser fiel àquele arquétipo. Mais tarde, porque na verdade nunca ninguém sabe muito bem onde é que o tarot surgiu. Esta é que é a mais pura das verdades. Não Isto está se tudo no livro, certo? obviamente, não se sabe. Ponto. Mais tarde, pegou-se nesses arquétipos e nesses entendimentos e passou-se para uma imagem. Criou-se uma imagem que conseguisse colar àquilo que o arquétipo estava a tentar Tem a transmitir. ver com a aprendizagem através da visualização também, não é? E as conexões Exatamente. cerebrais que acontecem com isso. Ora, nem mais. E eu peguei no tarô de Rider-Waite por causa da carga metafísica, ocultista, misticista que ele atribuiu, mas que ao mesmo tempo ele conseguiu fazer uma coisa que o tarô de Marselha também estava lá, obviamente, mas ele deu-lhe uma vida do cotidiano. Sim. Eu acho, Ele mostrou. eu acho, olha, a minha cadeira até descaiu. Eu acho que o baralho Rider-Waite é o que tu disseste. O cotidiano é muito, muito fácil conseguiu de se através conectar e de se de, ler. ele conseguiu através desta fusão com a Pamela Cole Smith criaram uma simbologia em que eles conseguiram passar a verdadeira essência do que é Da que o tarot carta. fala. Sim, E o sim. tarot fala do percurso que o ser humano deve fazer nesta vida até atingir a sua transcendência. É E disso, todo, e o baralho todo fala-te nisso tudo. Vais começando e vais tem até tudo ao fim, depois isso. segues para os arquétipos grandes. Ora, Maiores, não por é isso grandes, é que maiores. os arcanos maiores. Por Sim. isso é que no meu livro eu não faço tiragens, não faço nada disso. O que eu ensino é as pessoas a interpretarem os seus próprios caminhos, porque é disso que o Tarot sempre falou. Porque é disso que o caminho deve ser feito. Caminho. Exato.
Porquê? E agora vem a resposta ao meu outro livro, que é o Meta-NTC. Porquê? Oh, querida, uma das coisas mais difíceis que o ser humano sempre enfrentou foi dar lógica ao invisível. Reconhecer o invisível, mapear o invisível, estruturar o invisível, entender o invisível e dar-lhe uma lógica é dos maiores desafios que podemos enfrentar. Se eu te desafiasse para trocares a palavra invisível por outra, o não Inconsci- visto ou o invisível? Invisível, o inconsciente, o abstrato. Ok, Pronto. obrigada. Dou-te estas palavras todas. Obrigada. Olha, não vou depois fazer-me uma consulta sobre esta nossa conversa, estamos fora. Sim. E foi exatamente isso que eu consegui com a metodologia que eu desenvolvi. Eu peguei em conceitos nas tais, no tal olhar matemático, ok? Uhum. No tal olhar mais concreto, mais lógico, e consegui criar uma estrutura que me mapeia, que me diz com a mais profunda precisão o que é que está a acontecer no invisível. E diz-te com lógica, estrutura, entendimento, compreensão, e até hoje não houve ninguém perante a própria metodologia em que esteja a ser explicado à pessoa o que é que se passa, né, no seu não palpável, Uhum. que me tenha conseguido dizer assim: isso não é verdade. Portanto, o que é que nós temos em mão, ó Ruth? Temos aquilo que temos um dos conceitos que o ser humano, já desde os primórdios da antiga Grécia e dos antigos filósofos gregos, andavam a tentar entender, estruturar e lá chegar, que era uma linguagem que descrevesse o invisível, que conseguisse trazer lógica ao inconsciente, ao abstrato, àquilo ao não físico, ok? Mas que conseguisse criar a tal linguagem lógica. E, modéstias à parte, e conceitos afins à parte, foi exatamente isso que foi possível ser feito. Foi possível Subscrevo. construir uma linguagem, foi possível criar uma linguagem que me diz exatamente como é que o não invisível da pessoa, ou o não visível da pessoa, peço perdão, está a funcionar. E eu não estou. Isto não é fazer propaganda ao método NTC, mas é que isto virou um companheiro meu. Mas, Daniel, temos que acabar, não, devemos, porque queremos que fiquem com Deixa-me fome. só, deixa-me só acrescentar isto. Sim, sim, Desculpa. sim, Até porque, por exemplo, as pessoas ouvem muito falar do MET-NTC e ouvem falar do sim, mapeamento da personalidade. O MET-NTC vai muito mais longe que isso. Eu, por exemplo, eu consegui, através de determinadas equações, entender em que grau de lógica consciente é que tu estás, a que velocidade de luz estás tu a evoluir, em que conceito estás tu, o que é que tu estás a entregar ao todo. Portanto, estamos a falar de outro tipo de análises sim, que sim, ultrapassa o mero conceito de, ai, ok, está aqui a personalidade da pessoa, e atenção, não quero dizer isto com este tom no sentido depreciativo ou de parecer pequenino, que já é sim, muito sim, grande. Conseguir chegar ao pé de alguém e dizer-lhe exatamente tudo aquilo que ela está a pensar na cabeça dela, sem conhecer a pessoa de lado nenhum, já é muito grande. sim. Mas é ainda maior, porque foi inspirado noutro conceito que eu tive. É possível explicar outras etapas do próprio universo e da própria existência em si. Ok? E pôr a pessoa nesse contexto, para a Por pessoa também exemplo, se... por É exemplo, importante, não? por exemplo, se tu fores ler o pi, se tu fores ler o pi, não é o pi 3,14, é o Sim, bom pi, o sim, que não acaba, o infinito. Se tu fores ler o pi
e começares a ler o Pi na sua continuidade, eu descobri que está lá todo o processo de como é que o universo foi construído. Até disto nós estamos a falar, quando estamos a falar do método, É. a falar de. E daí, e por eu ter conhecimento e e tenho que dizer isto de uma forma muito humilde e grata, sinceramente agora, aliás, quem me conhece sabe que eu falo sem redes e sem máscaras quando estou nisto. Um, eu tenho e tive o grande privilégio de começar a experienciar contigo. No princípio pensei que era vou-te ser sincero, e isto mesmo para desmistificar a coisa, eu no princípio, quando fui ter contigo, estava num momento um pouco mais, vou chamar-lhe denso. Estava, sim, um momento bastante frágil, sim. E são daqueles momentos que nós não partilhamos com ninguém, e este teu método NTC, tem feito grandes revoluções dentro de mim. E para o positivo, sinto, como tu dizes, sinto, por acaso, essa de saber em que ponto é que eu estou de caminho, gostava de fazer essa pergunta, mas é em particular. Mas sinto que é uma ferramenta, já não sinto como uma terapia, eu antes encarava-te como o meu terapeuta, não sinto isso, eu hoje sinto, que tu me deste uma ferramenta para eu lidar comigo própria, para eu saber o caminho, para eu estar mais consciente, para eu estar mais consciencializada. Não te vou chamar um mestre, mas tu foste e estás a ser alguém que diz: Olha, eu sei trabalhar com isto e está aqui este bocado para tu trabalhares e vais-me dando aos poucos. Eu desafio a qualquer pessoa que te queira conhecer e com toda a sinceridade. Quem precisar de parar e olhar para o seu caminho, quem precisar de fazer aquele compasso, aquele silêncio, para dizer onde é que eu estou, ahm, para onde é que eu quero ir, epá, de onde eu vim, geralmente sabem, mas nem toda a gente sabe de onde vem, porque há muita, que não vou chamar karma, mas há muitas escolhas do passado que nos põem no presente. Mas essencialmente perceber onde é que eu estou e para onde é que eu quero ir. Eu nunca faço isto, mas eu vou pôr as minhas mãos no fogo e dizer: experimentem e conversem com o Daniel. E vão perceber que vão descobrir muito mais do que pensavam. É como irmos para um caminho descalços e afinal começamos a caminhar num caminho com flores e com relva e por aí fora. Ainda não estou calçada, mas eu vou a caminho. Ah, portanto, deixo-te o desafio. Vamos ter que voltar a conversar. Isto não acabou aqui. E agora subiu a minha professora ao de cima a dizer amanhã tem que haver mais. Mas deixo-te o desafio. Agora vamos fazer uma pausa para eu descansar. Ahm, Vou-te pedir que depois me passes o link para os teus livros, porque eu sei que há pessoas que vão possivelmente estar interessadas. Vou-te pedir também os links para os teus contactos, que é para eu depois juntar isso tudo, porque acho que vale a pena. Vou acabar com gratidão, humilde gratidão e grata por aceitares o meu desafio. E, hum, e ficamos por aqui. Antes de eu te passar a palavra, deixar presente que vou dizer só assim, Daniel, o homem que muda a nossa experiência humana quando nos desafia a sermos observadores. Ok? Deixo-te a palavra a ti para fecharmos e muito obrigada. Deixa-me só fechar com isto. Uhum. Uma das coisas que eu atualmente estou a trabalhar é exatamente encontrar uma forma de devolver à pessoa a sua própria observação, cortando todo e qualquer laço de dependência com alguém que possa ter a tendência de dizer à pessoa o que ela fazer. E este tem sido a minha última investigação e caminhada, porque tenho estado a trabalhar nisto.
como promover à pessoa não é as suas ferramentas, é a sua própria descoberta, sem ter que passar pelo processo de ser encaminhada, orientada ou outra coisa qualquer. Despertar-se a si própria no seu tempo, na sua consciência, Sou luz. sendo apoiada, mas nunca empurrada. Ok? Digamos, orientada a procurar, não empurrada. Aliás, vou deixar mais uma referência. Tenho seguido as tuas redes sociais e tu tens, todos os dias, mais ou menos, tens ali um hashtag com uma nota do observador. Eu, desafio as pessoas a irem ler, porque cada nota que deixas do observador ou cada observação é um desafio, e eu acredito que se a pessoa quiser permanecer nessa observação, irá certamente dar um passinho à frente. Mesmo que não dê o passinho à frente, vai levantar a perna, vai Sim. pelo menos ensaiar, Mas andar para a frente. sempre com esta preocupação, não é para evangelizar em absolutamente nada, é exatamente para que a própria pessoa consiga chegar à sua própria observação. E é isto que eu hoje defendo e é isto que eu hoje estou, como se diz nos filmes, disposto a morrer. Olha, Aliás, o que nos remete ao início da nossa conversa, que é isso precisamente devolveres à pessoa, não vou dizer, poeticamente diria devolveres à pessoa o seu interior, mas em termos, os teus termos, era devolver à pessoa a é, é, capacidade de voltar para si, é exatamente isso. não Tu é? disseste maravilhosamente bem. Estás a ver? Sou boa aluna. Porque a palavra, a última palavra é tua. Deixa-me só agradecer-te esta oportunidade, porque eu gosto sempre muito de conversar contigo. Tens uma mente muito aberta, muito expansiva, uma capacidade intelectual também muito alargada. eh, e tu consegues sempre fazer uma coisa interessante que é acrescentar às conversas. Muito obrigado por esta oportunidade hoje. Obrigada. Mas fica o desafio para a próxima. Mais um troca comigo. Está a ser. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Obrigada, aos nossos interiores que nos levam a querer dar um passo mais à frente, e a quem nos viu, quem nos viu que partilhe e que vá procurar um pouco mais sobre o que o Daniel tem para devolver ao caminho dos caminhantes das estrelas, e que nós saibamos incendiar vários processos de caminhada. Obrigada, Daniel, e até à próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigada.